Boa noite, estamos aqui então começando mais uma live pela Cria Brasilis. Hoje o nosso tema vai ser processos criativos em artes e para isso nós temos aqui a honra de duas convidadas, duas professoras universitárias, a professora Regina Lara, que dá aula aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, e a professora Estela Mares, que dá aula na Universidade Federal do Espírito Santo. As duas são doutoras e têm formação em artes. Vou passar a palavra e aí cada uma, se preferir, apresenta um pouquinho melhor sobre o trabalho, o que elas têm feito, ok? Boa noite. Boa noite, professora. Vamos começar pela professora Regina Lara, as apresentações, e aí depois a gente passa para a professora Estela, e a professora Estela já começa a fala. Pode ser. Boa noite. Então, eu sou professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, num programa chamado Educação, Arte e História da Cultura. Uhum. E eu fiz o doutorado com a professora Solange Wexler na PUC, onde nós acabamos sendo pioneiras aí na montagem da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação. Por isso é muito, muito gostoso estar aqui, muito gratificante, até pelo fato da associação estar viva e atuante, isso é muito bacana, né? Uhum. E aí, tem uma produção artística, vou falar mais sobre a minha poética, né? E sobre o meu percurso como artista. Tá certo. E aí a professora hoje está falando direto do seu ateliê, né? A gente já conseguiu dar uma olhada aí de nós fizemos essa combinação. Eu vou falar da parte, de uma certa forma, mais prática da criatividade e a Estela mais da parte teórica, né? Tá ótimo. Professora Estela Mares. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Cria Brasilis, né, para participar dessa live. Agradecer você, Eliana, por essa mediação, né, e a professora Regina por dividir comigo esse espaço, né. E acho importante também mencionar a Fundação de Apoio, de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo, né, que está, em alguma medida, viabilizando a minha pesquisa atual, e a própria universidade que cedia o meu grupo de pesquisa, que se chama GPCA, que é o grupo de pesquisa em Criatividade, Educação e Arte. Então, a minha graduação, ela foi em Artes Plásticas, lá na FAAP, então eu vivia processos criativos, né? Depois, eu fiz um Master em Criatividade Aplicada Total, lá na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, quando eu tive a oportunidade, então, de estudar criatividade. A professora Solange foi minha professora lá em Santiago. E depois eu fiz o mestrado no IA, da Unicamp, focando processos criativos em arte, mas análise de processo de dois artistas. E aí o doutorado eu fiz na educação na USP, com a professora Rosia Velberg. E agora, em 2014, é que eu vim para a Universidade Federal do Espírito Santo, né? Fiz concurso e estou aqui no Departamento de Artes Visuais, no qual eu estou atualmente na chefia. Uhum. E aí, a senhora tem, então, lecionado para as disciplinas, para as graduações, né? A gente comentou. Aqui na universidade, eu estou na graduação em artes, então eu leciono para os alunos da licenciatura e do bacharelado, e agora eu ingressei no mestrado em arte, na linha de pesquisa Interartes e Novas Mídias, em que eu tenho a oportunidade de abordar a criatividade e os processos criativos. Uhum. E aí hoje, então, vocês vão falar para a gente o que é isso, né? Que é essa história de processos criativos em artes. Então, pode começar vamos lá. Professora Estela. Perfeito. Eu pensei a minha fala em 3 tempos. O primeiro tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês o meu encontro com a criatividade, né? E a importância que tem um professor nas nossas vidas, né? Depois, eu pensei em falar um pouquinho sobre a trajetória como professora da disciplina criatividade.
porque aí eu entro na estruturação dessa disciplina, nos conteúdos que se tornaram referência para esse trabalho com alunos da graduação e da pós-graduação. E sobre processo, né, eu pensei em compartilhar um pouquinho os estudos, né, as teorias sobre os processos criativos, e aí eu apresentaria uma teoria específica e faria o paralelo, então, com os processos de criação em arte. Então, esses 3 tempos, né? Eu comecei a atuar como arte educadora, né, então, com a oportunidade de observar processos criativos de crianças e jovens na Secretaria do Menor, em São Paulo, em 1989. Né? E aí atuei 2 anos como num laboratório mesmo. Foi muito, muito importante essa experiência, porque eu oportunizava espaços de criação, né, espaços imaginativos, inventivos, com experimentação dos materiais, das técnicas, né? Mas também já tinha um olhar, né, para ensinar a ver, a apreciar o próprio trabalho, o trabalho dos colegas e o trabalho dos artistas, e era um espaço não formal de educação, mas a gente trabalhava a arte como uma área de conhecimento, então, em alguma medida, repertoriava esses meninos com conhecimento em arte. A história da arte, as suas técnicas, materialidades, enfim, né? Dessa experiência atuando, né, em ateliê, que era um ateliê super bem estruturado, eu tive a experiência de trabalhar numa gestão de governo na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade. E lá, coordenando a equipe técnica, era uma outra abordagem, né? A gente pensava as programações culturais que a gente ofereceria ao público, né? E em 1994 que eu entrei para dar aula na FAP, né? Então, muito direcionada à didática e metodologia do ensino de arte, por conta dessa experiência que eu vinha tendo, e aí fiquei 20 anos, né? Já no meu primeiro ano de docência na FAP, eu conheci o professor Davi Prado, que na ocasião era coordenador do Master lá na Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação, na Universidade de Santiago de Compostela. E fui por minha conta e risco, e ao longo de 4 anos, aí eu comecei a investigar mesmo a criatividade, né? Disciplinas teóricas e práticas obrigatórias, e uma experiência uma metodologia muito perspicaz que nos solicitava mini projetos. Então, no primeiro ano, a gente tinha aulas presenciais ao longo de um mês, né, uma imersão mesmo, o dia inteiro, e ao longo do ano a gente tinha que desenvolver um mini projeto por mês. Então, a gente escolhia uma questão, uma teoria, mas era obrigatória alguma intervenção prática para mandar os resultados. No segundo ano, mais um mês de aulas, terminava os créditos, mais 5 mini projetos, e ao longo de 2 anos escrevia a dissertação. E como eu já estava dando aula, né, e percebemos que a criatividade, para além de contribuir na didática de cada professor, ela tinha um escopo teórico suficiente para se tornar uma disciplina, né? Então, nós criamos a disciplina criatividade para todos os cursos de graduação e pós-graduação. Então, imagina, 18 anos trabalhando com diversas turmas, né? Me deu a oportunidade de experimentar muitas coisas, observar muitos processos e ir estruturando esse curso ao longo do tempo, né? E o que me inquietou foi que a primeira turma que eu peguei para dar aula de criatividade foi a turma de artes plásticas na época,
E eles tinham uma resistência absurda. E isso me chocou, né? Porque eu tinha ficado absolutamente encantada de saber que aqueles processos que eu vivia, e que eu achava que só eu vivia, né? Tinha tido alguém que tinha observado, estudado, dado um nome, criado uma teoria, né? Entendi o que significava uma teoria e eu estava encantada com as teorias, né? E talvez por ter estruturado um curso muito teórico. Eu falei, não, tem razão. Aí, no outro semestre, como a gente tende a ir para o extremo oposto, fiz um curso absolutamente prático, com os procedimentos, as técnicas clássicas de criatividade, mas procedimentos de geração de ideias, e foi um caos, né? Porque eu percebi que também, sem entender os princípios, o que aquilo poderia desenvolver em si mesmo, né? As habilidades do pensamento criador e etc., mas o que aqueles processos poderiam levar para os processos criativos, imaginativos, poderiam resultar em processos de criação em arte, também não foi bom. E aí, com o tempo, eu percebi a importância de equilibrar mesmo a teoria e a prática, e numa praxis, né, de ação, reflexão sobre a ação, enfim. Então, eu diria que o professor Davi, para mim, foi um marco, porque ele me desvelou um universo, né, e que eu passei a investigar desde então, né. Então, eu acho que também como formadora de professores, né, é importante a gente assinalar que às vezes o professor encanta ou destrói, né, os desejos, os sonhos, enfim. E com relação a essa estrutura, né, ainda com um enfoque muito no indivíduo, eu percebo que enfatizava, né, a dimensão pessoa, né, mas na linha cognitiva, as habilidades do pensamento criador, falava sobre bloqueios, né, mas investia nos processos e também o produto, vamos dizer assim. Então, pessoa, processo e produto, mas o ambiente ficava um pouco deixado de lado, vamos dizer assim, né? E eu acho que com a maturidade mesmo, né, de compreender, de observar a prática e de ir estudando cada vez mais, fui percebendo o quanto o ambiente, ele tanto influencia o sujeito, como o resultado vai impactar nesse campo, né? E aí fui migrando para as teorias sistêmicas, né, que a Regina, inclusive, vai, acho que, abordar. E, então, eu acho que quanto mais a gente estuda, né, mais a gente percebe que a gente precisa estudar, né, e assim que a gente vai caminhando. Com relação ao processo criativo, eu queria fazer duas observações. A gente colocou processos de criação em arte, e eu estou falando de processos criativos, né? Professor Saturnino Della Torre, ele tem um livro que se chama Dialogando com a Criatividade, ele fala muito claramente que criativo é aquele que pode ser muito imaginativo, ter muitas ideias, mas não necessariamente ele é criador. E o criador é aquele que consegue colocar as suas ideias em prática e chegar no resultado, né? Então, eu acho bacana a gente discriminando esses conceitos, porque também no nosso campo, né, na nossa área, que é a arte, a Feigo Strower fala muito claramente sobre isso no livro Criatividade e Processos de Criação. Ela fala a criatividade como um potencial de sensibilidade, e a criação envolve escolhas, decisão, mas repertório, ter um domínio específico, né? Lidar com uma materialidade e uma linguagem específica, né? Então, acho bacana a gente falar o que são processos criativos, que poderia ser em qualquer área de conhecimento, e os processos de criação em arte, que têm as suas especificidades. E aí eu escolhi falar um pouquinho sobre o processo criativo, porque desde o início do século XX, né, a gente tem vários estudos sobre imaginação criadora,
né? E vários autores que investiram no estudo sobre processo criativo. Então, a gente tem Poincaré, tem Dewey, tem Ribot, o Wallace, né? E eu queria apresentar a proposição do Wallace, porque ela é amplamente aceita, né? Uma classificação que ele propõe o processo criativo em 4 fases, mas sempre lembrando que não é um processo linear. Os processos criativos, eles estão em movimento e há uma flexibilidade de ir e vir, né? Como seja necessário. Porque daí eu queria comentar o quanto a experiência, né, do trabalho com a criatividade em sala de aula me fez perceber que a gente poderia acrescentar outros momentos, outras etapas, né? E, para tanto, eu gostaria de fazer uma analogia dessas 4 etapas que o Wallace propõe com a metamorfose da borboleta. Aí eu vou ampliando essas fases que ele cita inicialmente. Então, para o Wallace, uma primeira fase importante dos processos criativos seria a fase da preparação, que ele descreve como um momento de coleta de dados, em que você investe na divergência, você alimenta com todos os elementos que podem enriquecer esse processo. Depois ele fala da incubação, que quando eu descobri isso, eu falei, nossa, que alívio, né? Porque é aquela hora da angústia que você, ok, já investiu e não sabe o que vai fazer, né? Então, é como um processo mesmo inconsciente, um processo de dormência, depois do qual a iluminação vem com a ideia de solução, né? E essa ideia é verificada e colocada em prática. O que eu fui percebendo, né? Primeiro, o que me incomodava muito era assim, mas ninguém começa a gerar ideias porque sim, né? Quer dizer, tem algo que é anterior, que nos inquieta ou que cria o desequilíbrio ou a tensão. O Kneller nomeia como a apreensão primeira, uma apreensão primeira. Aí já começou a me soar como uma intuição de algo, né? Uma intuição como uma necessidade, algo que pode dar o start inicial. E a própria Feigo Stroller, nesse livro que eu mencionei, fala de uma tensão psíquica. Então, eu falei, de fato, né, há uma tensão inicial que leva essa pessoa criativa a iniciar o processo de geração de ideias, iniciar um processo criativo. Sempre tendo claro, né, que não é para tudo da vida que a gente precisa ter criatividade, usar um processo criativo, porque, eventualmente, há problemas que as respostas que já existem dão conta, né? Então, quando a gente empreende um processo criativo? Quando não existe a resposta ou quando as respostas existentes não satisfazem. Nós estamos vivendo este momento com a Covid-2019, né? Não há cura ainda, não há vacina ainda. Então, é um momento em que os processos criativos têm que ser fortemente colocados em prática, né? E depois da ideia de solução, a verificação dos resultados. Só que também outros autores apontam que, por exemplo, antes do insight, vem uma intuição de que você está próximo, né? Isso me levou a investigar a intuição e acabei escrevendo um livro em 2017 que se chama Intuição e Criatividade na Tomada de Decisão, que aí eu e Ana Brantes, a gente vai tentando compreender melhor a intuição e diferenciar a intuição do insight nos processos criativos, né? Então, qual é essa ideia da analogia da metamorfose da borboleta? Eu não sei se vocês sabem como é que começa o processo de metamorfose da borboleta. Começa com o ovo. A borboleta vai e deposita
os ovos, né? E simbolicamente a gente pode pensar o ovo como a possibilidade de gerar vida, como qualquer processo criativo. A gente pode fracassar, a gente pode errar, pode dar errado muita coisa, e eu tenho que voltar, enfim, né? Mas ela coloca num lugar protegido, então eu falei, bom, antes da preparação do alas, vamos pensar essa fase ovo como essa fase inicial, né, que me leva à possibilidade de. Aí sim, esse ovo se transforma em lagarta, e a lagarta precisa de muita energia para a fase posterior, né? Então ela come, uma horta cheia de lagartas é um desastre, né? Porque ela vai comendo tudo que vê pela frente. É a nossa fase preparação. Eu vou aproximando dados, ideias, gerando ideias, enfim. Aí essa lagarta, o que acontece com ela? Ela se encapsula, ela forma o casulo, né? Há espécies que não trocam nada, nenhuma energia com o mundo exterior e ainda produzem um som ultrassônico para espantar os predadores. E a gente poderia pensar como um momento de incubação, quer dizer, chega uma hora que chega, não dá mais para ficar pensando, né? E é quando a gente fala, deixa para lá o ócio criativo, vai sair com os amigos, vai fazer outras coisas, porque vem o momento em que esse casulo se rompe e a borboleta aponta, né? Só que tem um detalhe, se a gente puxar a borboleta para ela nascer mais rápido, ela morre, né? Da mesma maneira, eu lembro que lá em Santiago, a Graciela Aldana, que era uma junguiana, ela falou assim, Stella, aprenda a cuidar das suas ideias quando elas estão nascendo, porque de predador o mundo está cheio. Então, você nasce a ideia ainda muito frágil do inconsciente, você não sabe ainda fundamentar, articular a sua ideia, e vem alguém e fala, ai, que ridícula, você não está vendo que isso não vai dar certo? E aí você mesma aborta a sua ideia, né? E ela poderia ser promissora. Então, a esse momento de fortalecimento da ideia, essa verificação, esse cuidado, né? A gente deixar a nossa ideia numa estufa para depois eu plantá-la, replantá-la, onde ela vai receber o sol, a chuva e vai ter que se virar por conta própria. Daí, a borboleta, ela, depois de ficar esse tempo esticando as asas, se secando, ela voa. Então, essa ideia que foi verificada, colocada em prática, ela deve ser comunicada, né? Para que os especialistas do campo justamente validem essa ideia, ou ela agregue valor para a área que ela faz parte, né? Então, essa borboleta que voa, ela poliniza e ela coloca os ovos novamente, né? Então, pensando nesse percurso do processo criativo, né? E o que eu queria destacar, né, para fechar aqui a minha contribuição na reflexão de hoje, é que enquanto o insight ele traz a solução com uma lógica clara e explicável com palavras, né? É mais claro, como na Gestalt, né? As partes se configuram num todo. A intuição nos traz sensações, impressões sobre o caminho a seguir ou essa solução que pode vir a ser, né? Então, para o Sader Smith, né, em 2011, ele fala o insight, ele permite visualizar novas conexões, né? É uma percepção da solução originada em processos mais cognitivos ocultos, enquanto a intuição, ela nos permite sentir essas novas conexões, mas num processamento implícito de material ativado inconscientemente, né? Então, realmente, tem uma pessoa, né, a Ana Mendes, falando que o Amit fala sobre o processo criativo, né, e ele também diferencia, ele coloca níveis, né, como a gente poderia pensar assim, a criatividade é necessária à inovação,
é uma ideia aplicada, né? Ele fala da criatividade que está presente na vida diária, nas pequenas ações, mas também ele fala daquele tipo de processo em que há um salto quântico e que me leva à resposta original, a algo que realmente transcende e que vai fazer a diferença. Eu acho que eu paro por aqui, aí a gente ouve a Regina e depois a gente pode bater uma bola. Penso que tudo que foi dito é muito importante, até para a gente entender que criatividade não tem essa coisa, às vezes, do senso comum, que acha que nada, né, essa ideia do insight. Como você mesmo precisa ir buscar algumas maneiras de alimentar essa questão. Não há gambiarra, né? Independente do autor, né? Inclusive, a improvisação, verdade. Quem conhece e aí música... a gente dá um salto, então, agora. Quem conhece música sabe que... Oi? Quem conhece música sabe que aquele que improvisa muito bem é porque tem um profundo conhecimento, né? Então, não há... a gente tem que realmente retirar a criatividade desse espaço de espontaneísmo, né? E pensar que há um construto e que há métodos, né? E fazendo paralelo com a arte, também tirá-la, né? Da livre expressão, né? Do laissez-faire, e pensar que as crianças, os jovens, ou as pessoas, ou o artista, né? Ele tem um profundo conhecimento para que ele consiga atuar na linguagem, né? É isso. Sim. E que não necessariamente, talvez quando a gente vê isso nas ruas, não necessariamente foi um conhecimento acadêmico, né? Mas foi o que você disse, inclusive da Gestalt, dessa observação, né, do ambiente, da onde está, dessa sensibilidade de entender aonde anda, né? Então, vou aproveitar e dar um salto aqui com a Regina Lara, direto do ateliê dela, para ela dizer o que ela tem visto por aí, o que ela tem feito, né, desses processos criativos em artes. Certo, legal. É interessante como a gente vai vendo, né, conforme você estuda a criatividade, você vai vendo outra pessoa falar sobre as teorias que você também visita e quais são suas escolhas, né? Quais são o seu pensamento a respeito da coisa, né? No meu caso, eu direcionei mais a minha pesquisa para o campo da arte mesmo, né? Que embora eu reconheça também, como a Estela falou, as teorias da criatividade valem para todos os campos, né? Mas é que eu me dediquei ao estudo no campo da arte. E como a Estela também falou, eu trabalho mais com o modelo sistêmico da criatividade, né? E nesse sentido, me apoio bastante num psicólogo húngaro que hoje mora nos Estados Unidos, né? Que é o Mihaly Csikszentmihalyi, né? Que o primeiro desafio é falar o nome dele. Eu falo sempre falar isso. E escrever, a gente tem que treinar para falar o nome do Mihaly, e entre a gente só chama ele de Mihaly e ele atende, tá tudo bem, né? Ele, artigo, ele, leitura. Exatamente, não, é engraçado porque eu já fiz há um tempo o doutorado e recentemente eu vi um TED do Mihaly e ele falou que quando ele mudou para os Estados Unidos, os alunos não sabiam falar o nome dele e ficava uma coisa assim, chucks me high, tipo, joga-me para cima. E ele achava ótimo, super animado, bem-humorado, que o humor também é uma característica importante, né, das pessoas criativas em geral, né? E aí eu falo um pouquinho mais do meu percurso para dar para entender um pouquinho como eu cheguei, né? A ideia do Mihaly, ele criou dois conceitos importantes. Um é o do flow, que a gente traduz mais genericamente como o fluir de ideias correntes, que ele descreve uma série de situações que acontecem que eu mesma e os artistas que eu entrevistei também sempre sentiram, né? Quer dizer, o envolvimento focado, a ideia de pensamentos que você vai acumulando, de repertório, a ideia do insight mesmo também, que você
que teria olhos para ver, né, que o artista vai formando o seu repertório, as suas ideias e vai achando, né, como o Picasso dizia, né, eu não procuro, eu encontro, né, o artista vai encontrando os seus caminhos, né, e a ideia também, que é excelente, eu acho, do Mihaly, que é a questão do modelo sistêmico, que é a ideia de campo, âmbito e pessoa, né, quer dizer, a pessoa, o artista cria dentro de um campo, para ele ser inserido nesse campo, nesse conhecimento ele tem um conhecimento, né, do que ele faz, e ele é inserido pelos gatekeepers, né, do campo, que avaliam e traduzem de uma certa forma isso que está acontecendo para a sociedade, né. No caso da arte, são os críticos de arte, os professores de arte, os diretores de museu, curadores de galeria, né, que, de uma certa forma, vão conduzindo a linguagem da arte, né, criando, o que aproxima muito da ideia de linguagem, arte como linguagem, né. Não que a gente não reconheça outros efeitos que a arte, sem dúvida, tem, como os efeitos terapêuticos, por exemplo, mas não é disso que se trata, né, se trata da linguagem da arte mesmo, é isso que a gente está falando, né. No meu doutorado, eu entrevistei 8 artistas e levantando alguns pontos importantes, né, que eu também pude reconhecer no meu próprio percurso, né. Então, uma ideia importante é a ideia de ateliê, por isso que estamos aqui, inclusive, num ateliê. Como vocês podem ver, é uma bagunça organizada, porque onde estão todas as ferramentas, onde as ideias estão no ar, né? Onde estão as obras inacabadas, porque essa ideia de começo, meio e fim da obra também é bem relativo, né? Não existe o tempo certo da obra, né? Ela pode acontecer muitos artistas respondem, eu trabalho com muitas obras ao mesmo tempo. Aliás, não achei um que falasse, eu começo e vou até o fim. Tem sempre várias obras em gestação, é uma coisa que é o que acontece mesmo, e é o que acontece com a gente, né? A gente fica pensando, essa ideia do processo, né? Elas seriam etapas, assim, numa linha reta? Não, isso já, de cara, a gente descarta. Mas daí você fica viajando, mas então seria uma espiral, uma coisa que vai crescendo, uma ideia passa no mesmo lugar, mas um pouco diferente? É uma possibilidade. Seria uma trama tecida de coisas que se cruzam, né, de informações que se cruzam, talvez com intuições, como a Estela falou, pode ser uma trama. E muitos artistas já refletiram sobre isso. Paul Klee mesmo achava que era uma coisa em camadas, que o processo se dava em camadas. Ele até descreve como se fosse um esqueleto humano que fosse sendo coberto por diversas camadas. E é muito curioso que a camada, hoje em dia, é o que todo mundo fala de processo, quando você pensa, processos visuais, né? Em camadas, até porque estamos quase vivendo uma vida em camadas, né? Você vê, não é à toa que os programas de computador, Photoshop mesmo, trabalha com camadas de acréscimos de camadas, né? Agora, então, que nós estamos nessa vida quase bidimensional da comunicação, né? Que somos tela, estamos aqui em tela, né? Não estamos num debate, numa sala aberta onde podemos mostrar os trabalhos e conversar, tal. Estamos em tela, né? Então essa ideia de camadas também é uma ideia bem forte. E então tem essas questões ligadas ao fazer artístico e que foram, ao longo do tempo, elas foram crescendo em termos de interesse, né? Não é de hoje, quer dizer, existe um quadro muito antigo, de 1656, um quadro do Velázquez, né, que é As Meninas do Velázquez, que é bem conhecido. Aqui a gente não vai conseguir mostrar a imagem, mas eu acho que é uma coisa bem conhecida, que mostra o interior de um ateliê. Quer dizer, esse interesse pelo que é o processo artístico é antigo, né? E vai além da obra acabada, né?
Hoje em dia, inclusive, se valoriza muito. Há exposições onde se mostram os rascunhos da criação, né, os cadernos de anotação, de rascunhos, que são coisas importantes também. Como surgem essas ideias? Como as ideias vão chegar aonde elas chegam, né? Então, são pontos que são importantes, né, na organização do processo, né? E também eu acho que entra a questão do interesse pessoal, né, como a própria Estela também colocou, né? No meu caso, quer dizer, quando a gente vai estudando a questão do processo, né, você vai percebendo situações assim, tipo, que existe, a gente pode avaliar que existe um guia interior, que é até uma ideia da Feiga, né, da Feiga justamente, que é quem diz para você se aquilo chegou no ponto final ou não. Tipo, um pintor, quando dá uma pincelada, ele tem que decidir se o quadro acabou ali ou se ele vai dar mais uma pincelada, né? Isso é uma coisa que acontece mesmo. E que é engraçado que a gente encontra essa fala na Feigelströll e encontra no Mihaly também. Então, foi uma coisa bem... são pontos convergentes mesmo, né? E é um ponto que você pode utilizar também muito na educação. O professor de artes faz, ele ajuda o aluno a criar esse guia interior, né? Que ele saiba, pelos seus próprios critérios, se está bom, se não está bom, se isso é interessante, é isso que ele quer, ou é isso que surgiu, ou não, né? Se isso satisfaz. Então, são pontos importantes, né, do processo criativo, né? E Então, também eu acho... Pode falar. Não, eu estava te cortando. Eu falei, mesmo neste processo educacional, né, como você leciona também para estes grupos, essa decisão parte, então, deste aluno artista, né? Se ele já define o quadro como finalizado, ou a arte... Não necessariamente seria o aluno artista. Eu acho que o potencial criativo pode ser desenvolvido em todas as pessoas, né? Porque se a gente considerar o gênio artista, aí são poucos na humanidade, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo e tal. Não é dessa categoria que a gente está falando. Estamos falando de nós mesmos, entendeu? Então, eu acho que esse desenvolvimento não é só para o aluno artista, é para o aluno que está tendo aula de artes, né? Que tem, claro que nas faculdades de artes isso é ultra desenvolvido, arte, design, isso é quase um cotidiano, que não é nas outras faculdades, né? Nas outras estudos, mas é uma coisa para todo mundo, você saber o que teu guia interior está dizendo, né? Sobre aquele trabalho, né? Acho que isso é uma coisa muito forte, né? E, enfim, aí falando um pouquinho mais da minha própria formação, né? Então, indo do futuro para o passado, vamos dizer assim, do mais recente para o mais antigo, que eu já falei que fiz com a Solange o doutorado, né? E eu fiz também com a Estela, não no mesmo tempo, né, Estela, mas na Unicamp também, o mestrado em artes, né? E foi uma coisa muito interessante, porque, assim, eu tinha feito design, sou designer, tinha feito design no Mackenzie, né? E aí eu entrei no mestrado, na Unicamp, e o professor José Roberto Teixeira Leite, que foi meu orientador, eu entrei com uma perspectiva de trabalhar cerâmica, porque eu já tinha meu ateliê de cerâmica, até estava vendo a data que eu comprei o primeiro forno, que é a data que eu considero que nasceu o ateliê, né? Porque um ateliê de cerâmica tem que ter forno, senão não existe. E foi justamente em 1989, na queda do Muro de Berlim, foi o meu primeiro forno que eu comprei, né? Hoje, aqui na minha casa, no meu ateliê, eu tenho um forno de vidro e um forno de cerâmica, porque parece que fornos se proliferam, assim, né? Mas, e o professor José Roberto Teixeira Leite, quando ele soube que eu tinha como ascendente o meu avô, minha família, que trouxe o vitral para o Brasil, né? Meu avô Conrado Organist, daí ele me convenceu
que eu tinha que contar a história da minha família. Aí eu fui me envolvendo com o vidro, aí me tornei também uma artista de vidro e cerâmica, né? Quer dizer, aí você vê como é super importante, né? O orientador, hoje que eu sou orientadora de algumas pessoas, eu reflito bastante sobre essa responsabilidade, né? Porque você realmente incentiva processos criativos ou não, né? Estou vendo que tem uma pergunta aqui do Marcos Risoli, uma pergunta para os conferencistas. A observação de rastros criativos poderia gerar uma teoria vívida que teria como objeto e método a própria linguagem? Eu tenho certeza que sim, essa é a minha opinião, porque a ideia de você... Os rastros, né, eles já são descritos em algumas teorias que já estão até consolidadas, né? Nós poderíamos dizer que a teoria da crítica genética, que foi aqui no Brasil muito divulgado pela Cecília Salles, que observa os bastidores da criação, né? As obras incompletas. Ela mesma começou o trabalho dela, a pensar o trabalho dela, através do estudo de um livro do Inácio de Loyola Brandão, aquele Não Verás País Algum, em que ela teve acesso aos manuscritos dele, e que, aliás, datilografados com correções de manuscritos, onde ela podia observar, aqui ele mudou de ideia, aqui... Hoje isso teria que ser feito um rastreamento no computador, né? Até dá para fazer, às vezes que você dá o deleite, mas era com observações mesmo, a caneta. E aí a ideia de pensar como foi o pensamento para chegar àquilo, né? E nas artes visuais a gente tem isso também, assim, muito acentuadamente, né? Nós percebemos que isso existe até na própria história da arte, né? Os rastros estéticos, né? Que a gente pode até, enfim, às vezes podem adquirir outros nomes, mas que vem das coisas que vêm vindo, né? Você queria falar, Estela? Estou vendo que você está louca para falar, fala aí. Fazer um comentário. Também corroboro com essa ideia, né? Quando a Regina menciona, né, que na prática do ateliê, às vezes a gente inicia processos e você está em vários processos simultâneos, né? Mas quando a gente cria o hábito dos registros e de recorrer a esses registros, é possível... Então, o crítico genético, né? Eu fiz análise de processo de 2 artistas, né, pensando como é que, da ideia, eles chegaram naquele trabalho. Fica evidente, assim, que se constrói, sim, a poética, né, esses elementos vão constituindo a poética e a linguagem daquele artista, que é particular, né, mas com a análise de portfólios, né, quando a gente estava se referindo aos processos educativos, né, se você exercita com esse aluno, ele olhar os processos, né, que ele vai colecionando, também a gente consegue identificar recorrências, né, então, às vezes uma ideia que parou ali e que foi retomada um tempo depois, né, ou uma ideia que desdobra noutra e que gera outros trabalhos. Então, eu acho que como a Regina falou, né, hoje a gente está num outro lugar da concepção da arte e da obra de arte, que a gente nem mais nomeia assim, né? Porque hoje você tem trabalhos colaborativos, a questão da autoria também colocada muito em xeque, né? E você vê como o trabalho, ele tem uma identidade, ele tem uma ontologia, uma autonomia, né? Mas que, em alguma medida, na trajetória daquele artista, a gente compreende uma singularidade, tem uma personalidade, vamos dizer assim, né? Se constrói ao longo, que a gente chama de poética, né? A poética daquele artista. Então, eu acho que prestar atenção nos rastros, né? Para o criador é fundamental, para o artista é super importante, né? Então,
por exemplo, é uma orientação que eu dou para os meus alunos de arte, né? Para ele não menosprezar aquele desenho, aquele rabisco, aquele esboço que ele acha que não tem valor, né? E ir colecionando, e retomando, e olhando, e pensando sobre esses registros que são as ideias, né? Nos processos de criação em arte, ou as pesquisas dos materiais, as pesquisas das técnicas, ou aquilo que não dá certo, aquilo que deu errado, né? Então, quanto isso nos dá pistas para solucionar aquele trabalho que está em execução. Isso é uma coisa super importante mesmo. Agora, eu acho difícil, às vezes, o próprio artista, há casos na própria arte contemporânea e de autoanálise, né, de análise do seu próprio processo criativo. A gente vê que o Hélio Oiticica, por exemplo, fez isso, né? É um exemplo de um cara que escreveu muito sobre o próprio trabalho de uma maneira interessantíssima, crítica, né? Autocrítica. Mas são casos únicos, porque normalmente os gatekeepers têm um papel de apoio nesse sentido, né? De fazer enxergar, né? As coisas que podem estar naquela linguagem, né? Olha, então, o Marcos fez mais uma pergunta aqui. A própria comunidade de pesquisadores em arte geralmente se apoia em teorias emprestadas de outros campos do conhecimento das humanidades. Por exemplo, filosofia, sociologia, psicologia, história da arte, que, grosso modo, tomam o fenômeno artístico como objeto. Isso é uma realidade. O que o Marcos está propondo é uma teoria própria, né, para a própria análise do objeto artístico. Mas tem essa questão, não sei se, acho que isso eu diria que é uma construção, né, uma coisa que ainda está em construção, porque se é um modelo sistêmico, ele é um modelo que tem partes, né, não vai poder ser isolado numa parte só, né. Eu gostaria de, talvez, propor aqui discriminar dois momentos, né? Se estamos falando de pesquisa sobre arte ou se estamos falando de pesquisa em arte. Então, quando a gente toma a arte como objeto, né, o pesquisador já pressupõe-se que ele vai ser um teórico da arte, um crítico de arte, não é? Então, ele vai estar lendo, ele lê a obra e busca interlocução, diálogo com outras áreas do conhecimento. Óbvio, isso é bem-vindo, inclusive, né? Agora, quando a gente pensa no artista pensando sobre o seu próprio processo de criação, eu diria que ele não toma emprestado, mas ele tem um pensamento visual que está ocorrendo e que opera com a matéria e com a linguagem, né? É uma outra forma de processar, né? De pensar, é um pensamento visual, mas ele dialoga, sim, também com a psicologia, com a filosofia, que são os interesses de cada um, né? As afinidades e aquelas teorias ou as áreas de conhecimento que, em alguma maneira, o nutrem e dialogam com o pensamento que ele está com o pensamento visual que ele está construindo. Sim. Então, quando um artista, a gente tem Edith Derdick, a Edith Derdick é uma artista que produz e que escreve muito bem, né? Ela escreve sobre os processos de criação, né? Ou sobre o próprio trabalho, né? Ela tem aquele livro Linha de Horizonte, que é impecável, assim, para pensar a criatividade, os processos criativos na perspectiva da artista. E é curioso que ela constrói o texto e, ao lado, ela vai colocando todas as relações. Então, sei lá, um poema que ela relaciona, uma teoria que ela conhece, ela vai dialogando. Porque o artista, para além do fazer, ele pensa e ele dialoga com a cultura,
né? Então, para além do conhecimento construído em arte, essa hibridização na contemporaneidade é muito presente, né? Inclusive, de se apropriar de conhecimentos de outras áreas para a própria construção da obra, né? Sim, sim. Então, eu acho que é bacana a gente pensar essas perspectivas, né? Está muito bem colocado naquele livro da Elida Tessler, né? O meio como ponto zero. Ah, sim, que é uma artista também e que escreveu um livro sobre metodologia artística, né? Na verdade, ela organiza, né? Porque cada capítulo é de um autor. Acho que foi um evento que eles fizeram lá no Rio Grande do Sul e é muito bacana. Esse pensamento, né? Então, isso é super importante. Tem duas perguntas aqui da Solange que ela fez numa ordem. Aí eu queria responder em ordem trocada, tá, Solange? Porque eu acho que tem a ver, né? Porque uma é sobre a questão da Frida Kahlo, que a gente pode também comentar um pouco, a relação com os acontecimentos pessoais, né? Mas o outro é a questão de, será que a linguagem da literatura é mais fácil para expressar o seu próprio processo criativo? Acho que não. Acho que não. Isso é de uma certa forma, todas as áreas têm suas dificuldades, né? E todas as áreas têm sua linguagem. Não é porque uma coisa é fácil de ler, que ler todo mundo pode ler, vamos dizer assim, todo mundo que sabe ler, que isso é mais fácil do que ler uma imagem, por exemplo, né? Você poderia até pensar o contrário, mas ver a imagem todo mundo vê. Mas não é essa a questão. Acho que todas elas têm suas dificuldades e sua linguagem, né? Sua recepção dessa linguagem. Não é uma facilidade pelo fato de ser escrito, né? Isso é uma coisa que a gente não talvez se a gente pensar na linguagem, a sensação que dá é que às vezes a pessoa até falou ou usou as palavras de maneiras diferentes, usou palavras que não conhecia, mas nesse sentido que você está explicando, a gente tenta entender o que foi passado, né? Mas talvez, por exemplo, uma obra, eu não sou estudiosa de arte, eu pretendo um dia, eu já falei isso para minha família que um dia, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de fazer isso. Mas às vezes a gente vai em algumas exposições, em algumas instalações, a gente não entende muito bem, né, o que é aquilo. E aí, para deixar um exemplo que acho que todo mundo já viu em algum momento, né, muitas pessoas não entendem porque é tão caro no sentido de obra de arte e é tão caro no sentido, inclusive, financeiro, quadros, por exemplo, da Mona Lisa, né? As pessoas acham que jogaram lá qualquer tinta, né? Fizeram uma moça feia lá e as pessoas são meio sem noção e acham aquilo muito valorativo, né? Talvez seja nesse caminho que você está dizendo. Eu te cortei, desculpa. Não, então, só para, na linha do que você está falando, o Picasso era muito frasista, né? Contava muita história, disse que ele devia ser uma personalidade interessante, né? E ele contava uma história de que ele já era bastante famoso e ele tinha um ateliê em Paris, e aí ele recebeu um casal de americanos, né, que foi comprar uma obra dele, porque ele já era famoso, a obra já era valiosa. Aí chegaram lá no ateliê, olharam e aí viram que tinha um quadro que eles gostaram, mas que não era da cor do sofá, eles não gostaram muito da cor. Olha só que ousadia, né? Aí falaram, Picasso, ele falou, não, eu faço uma do jeito que você quiser. Aí senta aí que eu faço. Aí ele ficou fazendo, levou uns 40 minutos e tal. Aí ele acabou, falou, agora espera secar, tá pronto. Quanto custa? $40 mil. Daí o americano ainda falou para ele, mas escuta, você vai me cobrar por 40 minutos? $40 mil? Ele falou, não, estou cobrando, pela vida inteira, esse quadro não começou agora. E é verdade, não começou agora, esse quadro começou 40 anos atrás, né? Quando ele começou a trabalhar e pensar a arte e todo o repertório dele. Então, é uma coisa que o processo criativo, às vezes as pessoas têm a ideia de que começou o quadro agora começou o processo, ele vai começar a pintar, mas isso é quase que o final da história. Tem muitas coisas antes, que vieram antes, né? O próprio repertório, a intuição mesmo, né? As ideias que como ele se preparou, como ele teve olhos para ver, para achar coisas que ele não imaginava, né? Experiências de vida, né?
Aí já emendando um pouco com a outra... A história da Frida, né? A Frida, que é uma experiência Regi, muito forte de vida, né? Diga. eu acho que a gente também tem que considerar o quanto a educação ela tem responsabilidade nesse processo, né? Porque se a gente considerar imagem, texto, ela tem que aprender, as crianças, enfim, no processo de formação, as pessoas têm que aprender arte, aprender a ver arte, aprender a gostar da arte, né? Porque é uma construção cultural, tem um conhecimento específico, e na medida em que, desde bebezinho, você aproxima as crianças do fazer, do apreciar, né, e do conhecimento arte, isso passa a fazer parte da vida. Então, essa dimensão estética, que não é luxo, ela é necessidade, né, se ela passa a fazer parte da educação, então a gente vai ter um jovem, um adulto, que vai ter prazer em no espetáculo, ver uma apresentação de dança, ir num teatro, não tem medo de entrar numa galeria, né? Agora, a gente vê, por exemplo, nas estruturas curriculares, né? Você tem arte uma vez por semana, às vezes 2 aulas, enquanto matemática, português, tem uma carga horária enorme, né? Então, o que culturalmente se privilegia e o que culturalmente se deixa de lado. Então, acho que essa é uma batalha, nós, como professores de arte, não importa, né? Estamos na graduação e na pós, mas a gente está falando de uma área de conhecimento que deve estar acessível, porque a arte é patrimônio da humanidade, né? Então, uma pessoa que faz um comentário como esse, realmente ela está alijada, ela está longe do universo, por isso que ela fala isso, né? Então, a gente tem responsabilidade nisso, né? Eu falo para os meus alunos, a gente tem responsabilidade de tornar a arte mais acessível, inclusive, né, arte conceitual, arte contemporânea, porque senão a gente vê, as pessoas falam, mas isso até meu filho de 3 anos faz. Então, quando o Picasso chega num touro de 3 linhas, foi o que a Regina Lara disse, quer dizer, se você pega, eu vi uma retrospectiva do Picasso lá no MAN, em São Paulo, um trabalho que eu nem conhecia dele, super figurativos, com aquele processo de elaboração, mas que talvez tenha sido necessário a trajetória dele para ele ter a competência e a liberdade de, em 3 linhas, trazer a alma do touro. Agora, quanto touro ele não desenhou, isso faz parte da cultura dele. Então, a gente está dizendo de um campo, né, que você tem que ter o domínio desse campo, né, que você tem que estar atuando nesse campo para que você tenha liberdade. Agora, a gente pensa que a literatura é mais fácil, talvez porque a gente aprende a ler e escrever. Mas quando a gente retira a literatura e a coloca no campo da poética, ela tem a mesma complexidade que todas as outras linguagens da arte. E uma linguagem não substitui a outra. Não é possível você descrever a imagem, você descrever a música, né? Então, você precisa ouvir a música, você precisa ver a imagem. O que a gente pode fazer quando a gente escreve é articular o pensamento, propor diálogos, né? Mas, em medida nenhuma, o texto vai substituir ou vai dar conta de descrever a imagem, né? Não, e não é assim, eu escrevo porque não sei pintar ou pinto porque não sei escrever. Não é, são 2 áreas diferentes, 2 artes diferentes, né? A literatura é muito complexa, a poesia é super complexa, é uma coisa muito específica, é uma linguagem mesmo, não tem que ser entendido como linguagem. Nesse sentido, voltando um pouquinho àquela questão que a gente estava abordando, no sentido da autoanálise do artista, né? Eu acho que o Marcos colocou aí nas perguntas, é uma proposta de uma epistemologia própria das artes
se analisarem, vamos dizer, analisar arte com arte, né? Mas é uma coisa complicada, porque eu acho que sempre vai ter o olhar de outros estudos em volta disso, né? Sempre vai ter a necessidade da reflexão, né? E agora, pulando um pouquinho da pergunta da Solange, que ficou não respondida, da Frida Kahlo, né? Eu acho que ela tem uma obra muito forte, muito contundente, muito interessante, né? Que diz muito. Claro que os acontecimentos da vida pessoal, é claro que interferem, né? Os próprios interesses mudam para lá ou para cá, mas eu acho que eu percebo que não tem a ver a ideia de sofrimento com criação. Eu acho que isso não é associado, não. Então, porque ela sofreu, ela criou quadros tão fortes, tal. Não acho que é por aí. Claro que as emoções nos guiam, né, nos momentos criativos, mas não é assim, o artista sofredor, tenso, ele teve atenção suficiente para criar. Não, essa atenção pode vir de alegria também, né, de outros momentos, não é uma questão assim diretamente ligada. Agora, eu acho o trabalho dela muito forte e também bastante crítico, né? É um trabalho feminista, que tem uma questão de gênero muito forte, envolvido naqueles quadros, né? Que tem também uma exteriorização do que está dentro, né? Do dentro para fora, né? Inclusive literal, muitos quadros aparecem, ela se pinta com as costelas, à mostra, é uma coisa forte mesmo, né? Nesse sentido, eu acho que tem mesmo a ver com a vida pessoal, mas não é tem muita gente que sofre e não é artista, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a gente parte desse poderia insight, né, que a Estela falou. trazer a perspectiva simbólica, né? Que esses mergulhos no inconsciente nos permitem acessar questões que são universais, né? Então, por que a arte ela transcende, né, o tempo? Ela é universal, porque ela diz respeito a questões que são humanas, né? Sim, arquétipos, mitos. Nunca me esqueço uma das bienais que teve uma sala especial do Goya, e, com aquelas gravuras de guerra, né? E aquilo para mim ficou marcado, porque eu pude acessar o sofrimento, a dor de viver uma guerra sem ter vivido uma guerra, né? Então, eu acho que é ao que vem, né? Então, não necessariamente, claro, como a Regina disse, você parte de questões que são pessoais, mas na medida em que você tem essa conexão profunda, né, com o seu inconsciente, eu acho que você transcende o que é pessoal e toca em lugares que são universais. Por isso que a obra de arte, ela não morre, né? O trabalho artístico que tem potência, ele permanece, ele atravessa os tempos. Né? É o inconsciente coletivo, né? Ele acessa o inconsciente e toca outras pessoas, né? Que poderiam estar vivendo ou tendo a sensação daquela vivência, né? Acessando aquela emoção daquele Isso. tempo e daquela época, que não seria rotineira para você, né? Está fora do seu contexto de vida, que não seria vulgar, assim, não seria cotidiana, né? Não faz parte da sua vida. Aliás, a arte permite isso, né? Esses transportes, né? Outros lugares, outros espaços, ao conhecimento de outros modos de vida que você não teria, né? Que são coisas... A Ana Angélica, que estava na educação da Unicamp, ficou lá muito tempo, né? Ana Angélica Albano Moreira, num dos livros dela, ela dizia assim, que a criança que faz arte para se conhecer, para conhecer as coisas do mundo,
para se relacionar com o mundo, para se comunicar com o mundo, né? O adulto que faz arte, ele tem a intenção de criar novos mundos. Então, esse campo de ficção que você fala, né? A gente lê quais são as frestas e o que eu poderia transformar ou propor de novo para esse mundo, né? Então, aí o papel da ficção, do cinema, né? Uhum. Então, presente. Olha, a Solange está colocando aqui qual seria o papel dos gatekeepers, é justamente esse de não só delimitar o campo no sentido não de criar um lugar onde ninguém entra, não é essa a ideia, mas no sentido de que ali é o campo, existe um domínio, né? E esse campo é delimitado justamente pelos críticos de arte. O que o crítico de arte faz? Ele ajuda a sociedade a entender o que é aquela arte, né? Ajuda a decifrar aquela linguagem. O professor de arte também ajuda a decifrar, entender, mostrar como é que é, faz essa intermediação. Então, nesse sentido, o gatekeeper, que seria um juiz, vamos dizer assim, ele estabelece esse contato, né, da arte, do artista com a sociedade, né, nesse sentido de ajudar a definir, ajudar a entender, compreender o que é isso, né. E aí, nesses processos de mediação, eu acho bacana a gente ter em conta, por exemplo, você chega num museu, numa galeria, você tem um educador lá, né, um mediador. E eu tenho trabalhado muito nessa perspectiva da gente. É muito habitual as pessoas chegarem e perguntarem o que o artista quis dizer, né? E a orientação como formadora de mediadores é no caminho de tentar aproximar aquela pessoa com a obra. Então, vamos ver o que a obra nos diz, o que essa obra te diz. Porque aí ela aciona o repertório que a pessoa tem e permite que essa pessoa imagine, interprete, e a gente sai daquele lugar, como na escola tradicional, de trazer informações como se houvesse uma verdade. Né? Como Humberto Eco diz, a obra é aberta. Então, claro que o artista tem intenções, está dentro de um percurso, de uma trajetória. Então, há níveis de apreciação estética que também precisam ser conduzidos. Então, se é um absolutamente leigo, talvez mais valha a pena de você propiciar o encontro daquele visitante com a obra, né, do que ficar dando datas, informações que não vão realmente significar. Com certeza. A ideia seria o mínimo possível, até porque quando a pessoa vai a um museu, a uma galeria, já existe também uma curadoria, uma ideia inicial que foi pensada, que juntou tudo aquilo, né? Então, eu acho que Aí, claro que há níveis de informação que você pode dar acesso, né? Para os diferentes tipos de público, né? Então, contextualizar aquele conjunto, qual é o pensamento que norteia, mas também a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De saber com que público você está trabalhando e que tipo de informação, de conhecimento é importante naquele momento, né? Sempre. Então, desculpe, só respondendo aqui que o José Cirilo colocou, professora Regina, creio que o professor faz isso com mais isenção até que o crítico, ele é mais focado nos processos de mediação do que o crítico de arte, mas eu não estou dizendo que o crítico de arte deva dizer isso é bom, isso é ruim, não é nesse sentido, né? E assim como eu acho que o professor também não deve fazer isso, né? Eu acho que o professor age como mediador, nesse sentido, de realmente ele pode ter até mais condições de mediar, assim, nesse sentido, né? Mas no sentido de análise, de percepção, de colocação daquela obra no contexto social, no momento histórico em que se vive, esse é o papel do crítico, né?
para a sociedade como um todo, não até para seus alunos, eventualmente, mas para todo mundo, vamos dizer assim, né? Não necessariamente para os seus alunos, né? Eu queria colocar duas perguntas para vocês, se vocês me permitem a ousadia aqui, nesse momento da discussão, que a discussão está fluindo tanto bem, que eu vou pedir essa permissão neste momento. Então, a primeira coisa, voltando aqui, né, para a área da psicologia, vocês falaram tanto disso, e a gente está vivendo nessa época de pandemia, e está todo mundo se permitindo, pelo menos dizendo, né, que está se permitindo fazer N coisas. Então, tem gente experimentando cozinha, tem gente experimentando alguns tipos de arte, fazendo aulas de inglês, fazendo outras coisas, né, aulas de idiomas, fazendo outras coisas. E aí tem uma frase atribuída ao Nietzsche, que a arte existe para que a realidade não nos enlouqueça, ou algo nesse sentido, né? Até onde vocês conseguem entender a diferença da arte-terapia e a diferença do fazer arte por si só, né? Algo assim. E a segunda, eu acho que alguém colocou ali para frente, como que vocês entendem, ou se vocês conseguem pensar hoje uma maneira que poderia acontecer, da gente aproximar a sociedade dos artistas. Acho que foi o Risoli que colocou em algum lugar ali atrás, de falar dos ateliês. Aí, inclusive, eu repeti aqui o seu Instagram, Regina, que você fez curadoria, inclusive, né, dos seus alunos, para a gente dar uma olhadinha. Eu gostaria que você também falasse um pouquinho sobre isso, para que a gente entenda um pouco disso. A semana passada a gente teve a Ivonete Alves, que a gente deixou também o endereço do blog dela, ela faz algumas coisas, tem lá uma exposição, e para vocês ficarem à vontade e responder algo nesse sentido para a gente, se puder. Obrigada. E aí, Estela, quer começar? Posso sim. Então, esse era um cuidado que eu sempre tive com os meus alunos de arte, né? Porque há, assim, uma certa sobreposição, né? As coisas se embaraçam às vezes, né? Não era raro alunos fazendo estágio falavam assim, nossa, o menino pintou tudo preto, acho que ele está com problema na casa dele, né? Deve ter morrido alguém, né? E aí, quando você ia investigar, ele estava experimentando cor, misturou as três e virou uma cor só, né? Então, eu deixava muito claro, né, que assim, quando a gente estuda arte, a gente está dentro de um território, né, que é específico daquela linguagem, né? Na dança, na música, são os códigos específicos, né? Quando você começa a atuar como professor, que você está interagindo com pessoas, né? Se você não conhece, por exemplo, o desenvolvimento gráfico, como o percurso do grafismo vai, a partir das descobertas, dos exercícios, ele vai se transformando e tal, a gente pode correr esses riscos, né? Então, eu dizia, olha, se você deseja trabalhar com arte-terapia, você vai propor trabalhar com uma equipe, então, que tenha o psicólogo, porque ele vai pensar, você vai propor os processos, mas quem vai fazer a leitura, né, para chegar num possível diagnóstico por meio da arte, aí você está usando a arte como meio terapêutico, com o sentido da cura, né? E com esse estímulo específico buscando isso, né? Então, aí você vai trabalhar numa equipe porque você não tem competência nem para avaliar, nem para diagnosticar, nem para propor nada, porque a gente não estuda isso. O nosso curso, ele está dentro de um território. E a área da psicologia é quem tem essa competência, né? Psicologia, a psiquiatria, né? E aí, sempre tentando desembaraçar essas duas coisas, né? Agora, óbvio que o próprio artista profissional, como o próprio Jung fala, né? Quando você faz uma mandala, a mandala ela tem um sentido luminoso, de autocura, né? Então, não dá para distanciar, desprezar, né, que esse contato com o inconsciente te leva a se conhecer melhor, a encontrar as suas
questões, né, que podem ser plasmadas na forma, na obra, mas isso fica lá, oculto, dentro do trabalho, né? Uhum. Então, eu acho que é uma pergunta super importante, né? E eu vejo tanto o valor da arte nessa dimensão estética e poética para a cultura, como vejo a arte-terapia, quando a gente usa a arte para acessar, né, esse mundo interior dos sujeitos, pensando diagnosticar e transcender os traumas, enfim, para processos de cura. Mas isso quem vai fazer não é o artista, não é o professor de arte, né? Eu posso fazer uma colocação? Que é o seguinte, eu aqui no meu ateliê, eu recebia grupos, né? Agora, no momento, não estou recebendo, mas recebia grupos de pessoas que ficaram, teve gente que ficou assim, quase 10 anos comigo, encontrando toda semana, vindo fazer cerâmica aqui. E a cerâmica, ela tem uma característica, né, de trabalhar com água, terra, fogo e ar, tal, você cria, tem que esperar secar, ela tem que obedecer à terra. Depois você coloca no forno e obedece o fogo, vamos dizer. Muitas vezes você abre o forno e quebrou a peça, quebrou tudo. Então você tem que trabalhar a frustração, são várias situações. Você percebe nessa prática de trabalho os efeitos terapêuticos mesmo, até pelas metáforas que acontecem no processo. E essas metáforas você pode usar da maneira como for interessante. Se você for para o lado da psicologia, você pode puxar por isso para compreender os processos daquela pessoa, o que está acontecendo, né? Agora, de qualquer forma, ela viveu aqui, ela viveu esse processo, né? E isso trouxe benefícios de qualquer forma, né? Trouxe a própria vivência em si, já trouxe os benefícios. Agora, a interpretação disso, realmente, aí são dois campos separados, da psicanálise, da psicologia, né? Que seria decifrar esses signos e ver de onde vem, entender o passado, tudo. Não quer dizer que aqueles efeitos não ocorreram de verdade só porque a gente não estava pensando naquilo. Eles ocorrem, isso eu observo por mim mesmo, né? Que, enfim, pelas pessoas que eu vi acontecer. Então, é uma coisa que eu reconheço plenamente os efeitos terapêuticos da arte, né? Que nem a gente estava pensando um pouco antes, que a gente conversou um pouquinho semana passada, agora, nesse momento, tem muita gente fazendo coisas, né? Aliás, tem sido sempre levantado que legal, que a arte é super importante, agora estamos sentindo como é importante. Então, tem gente escrevendo diários, tem diários escritos com palavras, tem diários escritos com desenhos, tem gravações, tem um monte de coisa acontecendo. Não quer dizer que, então está nascendo um monte de artista? Não necessariamente, porque pode estar nascendo ou não. Pode ser que tem gente que, a partir dessa parada e dessa descoberta, aí desperte. Mas não necessariamente isso é arte, por enquanto. O fato Fiz uma pincelada só, já sou um pintor profissional, né? O fato de estar se lendo muito durante a pandemia não quer dizer que está se fazendo mais literatura. É mais poesia, uma coisa é a linguagem, nesse sentido que só confirma o modelo sistêmico do Mihaly, quer dizer, a criatividade tem sentido quando ela acontece socialmente, quando ela muda alguma coisa, né, no sistema, senão ela ainda não aconteceu, não rolou. Ou ela pode acontecer em termos de aprendizagem dos sujeitos, né, para a própria vida. Tem valor para o próprio sujeito, que é o que a gente está falando. Né? Exatamente, aí é um valor terapêutico, que é para ele. Para ele, e que é super valioso também, né? Não diminuindo isso, mas são coisas diferentes, né? É aquela discussão, a criança faz arte, obra de arte? Não, ela está lidando com materiais e técnicas artísticas, e aquilo tem valor para ela, né? Volta no que a Estela falou no início, né? Não é porque
não vai nascer um novo Picasso que você não pode continuar pintando, né? Você não vai fazer esses abortos desse seu primeiro processo, né? Continua, aliás, mas não necessariamente... Não, uma das coisas mais difíceis, que desde da primeira aula que eu dei na minha vida de arte, é a questão da avaliação, né? É delicadíssima a avaliação. Você tem que pensar 15 mil vezes para fazer uma coisa que seja, ao mesmo tempo, justa, crítica, mas que não apague aquela pessoa. É um negócio sério, né? E o Cirilo aqui cita o Herbert Reed, né? Que ele, olha que lá, é isso aí. A gente está dizendo que os sujeitos se expressam sensivelmente por meio das linguagens artísticas. Se isso virá a ser, né, se tornar trabalho e trajetória de vida e entrar no sistema da arte, é uma coisa. Se não, aquilo faz parte da vida. Eu gosto de cantar, eu canto. Mas não fui um profissional da música. Você vai continuar cantando, vai te fazer mais feliz. Os vizinhos a gente não sabe, né? Mas faz parte. Sim, né? Se você não tentasse, você não saberia, né? Você tinha perguntado uma outra coisa. Eram duas perguntas ou já... Era a história de como aproximar, né, a sociedade desses artistas, então, e dos ateliês, que acho que foi o Risoli, se não me engano, acho que foi o Marcos Risoli que perguntou isso. Né? Eu acho como é que a gente pode fazer? Visitar ateliê seria tão importante quanto visitar um museu, vamos dizer assim, né? Aliás, é uma característica, né, dos museus já terem ateliês, terem ateliês para serem visitados, né? Às vezes ateliês históricos, né? Tem um ateliê do Brancusi, né, em Paris, ou mesmo entradas em ateliês, né? Isso é uma coisa que seria super importante, né? Compreender, poder olhar o processo, né? Poder viver esse momento de processo de criação mesmo, né? De espaço criativo, né? Eu acho que seria super importante mesmo. Hoje eu tinha pensado, inclusive, mostrar algumas obras, mas a gente já está muito avançado, né? Acho que a gente já está até um pouco no final, imagino, né? Mas eu queria mostrar deixar só uma obra aqui, não sei se dá para ver. Claro. Um barco, né? De vidro? De vidro, tá vendo? Um barquinho de vidro. Normalmente eu trabalho... Ele queimou de primeira ou você quebrou alguns antes? Não, eu já quebrei muito vidro, mas esse aqui não. Esse aqui não. Mas é que a ideia do barco, né? Porque assim, tem bichos, tem um monte de coisa. Mas eu fiquei pensando, porque é uma metáfora que está sendo muito falada, né? Hoje em dia, todo mundo fala, estamos numa maré, estamos todos na mesma maremoto, mas não estamos todos no mesmo barco, né? Então eu fiquei pensando num barquinho assim, que é um barquinho meio sonhador, né? Assim, de transparente, de vidro, uma coisa quase etérea, né? Mas que possamos estar todos nesse barco. Então, a proposta é que estejamos todos no mesmo barco, mas um barco como esse, né? Porque na realidade esse momento de maremoto que a gente está vivendo revelou que tem uns que estão num bote furado, infelizmente, e tem outros que estão no transatlântico. Isso é uma realidade muito triste que a gente só com a boinha, né? Salva-vidas ali. Exatamente, só com uma cordinha ali para segurar. Então, a proposta é que, pelo menos no barco da arte, né, que a gente possa se agarrar nele. Se agarrar, subir, viajar, é isso aí. Solange está aqui falando que suas obras de vidro são bem bonitas. Você fez uma curadoria também, não foi? Você quer falar da curadoria? A curadoria para a gente divulgar. Aí vocês podem entrar lá no... eu vou colocar o outro Instagram, porque nós temos um grupo que o Marcos Risoli também é do nosso grupo chamado A Tempo, que é Arte e Linguagens Contemporâneas, que é o nosso grupo de pesquisa. E nós temos um Instagram, onde está lá esse trabalho, que é 6 exercícios de curadoria, que foram os alunos da disciplina no semestre passado que fizeram, que está muito legal. Eu coloquei só o reginalara.glass, mas vou colocar esse também lá no site, no Facebook da CRIA. Quem quiser entrar, serão muito bem recebidos. A gente replica aqui depois.
Então, como vocês mesmo já disseram, a gente... E agora está picando, acho que está... Ficaria aqui mais um tempo, dava para pedir uma pizza, fazer alguma coisa, a gente continuaria aqui nesse papo, também está bem tranquilo. É isso aí. Mas foi um prazer. A gente chegou a falar disso no final de semana, né? Em vez de cada uma deixar um copo de água, pensar um vinho, né? Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente fechar? Mas é agradecer, eu queria falar do barquinho, já falei, então, mas agradecer, obrigado, Estela, foi ótimo, foi bom para você, para mim foi bom. Obrigado, Eliana, pela sua mediação, também pelo seu esforço aqui pela CRIA, acho bem bacana. E agradecer todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Sim, vários obrigada. alunos lá da pós, da graduação, o professor Cirilo, que nos acompanhou, é o coordenador do mestrado aqui de artes da UFES, bem bacana, prestigiar a professora Solange, né, presidente da CRIA Brasilis, e eu acho que esse material que vai ficar lá no Face é bem bacana, porque aí a gente pode continuar divulgando, falando para as pessoas acessarem, que estão sendo desenvolvidos diversos temas, né, nessas lives, e são reflexões que eu acho que agregam. Né? Então, muito obrigada, Eliana. Obrigada aos colegas, ex-alunos. Eu agradeço, então, em nome da CRIA Brasilis, agradeço vocês pelo espaço, agradeço pelo tempo, né, vocês estão, então, pensando nessa fala, não foi como vocês disseram, não aconteceu ontem, já estão uns dias pensando nessa fala, né, desse processo, nos insights, para pensar o que trazer para a gente. Obrigada a todos que nos acompanhou por aqui, só para lembrar que a gente vai deixar depois, fica aqui gravado no Facebook, deixaremos no nosso canal no YouTube. Eu deixei logo no início o endereço de todas as nossas redes sociais, lá está inclusive o endereço do nosso site da CRIA Brasilis, que é o criabrasilis.org.br. Também temos uma revista para divulgar, né, Criatividade e Inovação, que é a Recriar, então todos esses links lá no início. E dizer que hoje, então, é o Dia Internacional da Superdotação, né, e uma das maneiras de avaliar a superdotação é a questão criativa, né, a gente às vezes foca muito na questão acadêmica, nessa questão da inteligência mais acadêmica, e uma outra maneira, que foi o que vocês disseram aqui, de avaliar esse potencial, esse desenvolvimento criativo, e também, alguém comentou ali que a gente acaba passando pelas disciplinas na escola de artes, mas às vezes a gente também passa pelas disciplinas de educação física, né, que uma outra maneira de pensar esse superdotado também é esse desenvolvimento da motricidade, né, esse desenvolvimento motor. Então, um abraço a todos, muitíssimo obrigada, fiquei bastante feliz, né, com esse bate-papo aqui, e continuamos semana que vem nós temos o Marcos e a Carolina Campos, que vai conversar com a gente sobre resiliência e criatividade. Tá bem? Um beijo, gente. Vou liberar vocês, senão vocês vão ficar sem janta daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.